Boa tarde, pessoal. Eu sou a Andressa, sou extensionista aqui da Frente Tamira de CAPES, que é um coletivo e projeto de extensão do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas de Saúde Mental, no PSAM, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. A Frente Tamira ela realiza rodas de conversas semanais, sempre às terças-feiras, às 17 horas, e a roda de hoje é 220, com o tema Conhecendo o SUS, como se organiza e quais são suas instâncias de decisão. Hoje a gente tem 2 convidados para os inscritos que nos ajudarão a desenrolar esse tema. A Cláudia, que é a professora. Cláudia, se você puder falar. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Cláudia Braga, sou atualmente professora da USP, do curso de terapia ocupacional. Já colaborei com a Frente Tamira antes, enfim, eu adoro esse espaço, acho um espaço riquíssimo, consistente de discussão com... Enfim, Pedro Gabriel foi meu orientador de mestrado, então eu também, assim, conheço de longuíssima data, trabalhei no Rio de Janeiro, e Pedro, enfim, colegas me convidaram hoje para a gente iniciar um papo sobre esse tema, que não é um tema duro, né? Assim, o que são as estruturas do SUS, como o SUS se organiza, como o SUS funciona, para a partir disso a gente poder pensar o serviço de saúde mental. Então, eu estou aqui nessa perspectiva. Aí, Andressa, não sei se você quer primeiro também apresentar Carlos, depois eu começo. Sim, a gente também tem hoje o Carlos Henrique, que é conselheiro de saúde. Carlos, quer se apresentar? Boa tarde a todos. Sou conselheiro de saúde e usuário da saúde mental. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o Conselho de Saúde. Muito obrigado aí. Obrigada, Carlos. Estou coordenando hoje essa roda com a Ana Clara também, que é extensionista aqui da Frente Tamira. E é isso. Então, passo a palavra para você, Cláudia. Bom, obrigada, Andressa. Gente, eu tenho uma apresentação assim de slides que é mais para apoiar, porque como é muito conceito, muita palavreado no SUS, né, o SUS ideal, o SUS está no papel, eu vou me apoiar nesse palavreado. E aí eu vou fazer uma coisa aqui, que assim, eu tenho um pouco de aflição de não conseguir ver vocês, então eu entrei 2 vezes, tá bom? Para poder ver você, porque assim, se a gente apresenta slide, a gente não se vê. E eu acho super estranho, assim, falar sem conseguir ver o rostinho. Oi, Yolanda, tudo bem? Bom te ter por aqui também. Vou apresentar aqui, me digam se deu certo, por gentileza, se alguém puder falar assim, que eu não vejo mais vocês, em breve. Tudo certo, né? Tá aparecendo certinho, Cláudia. Maravilha. Ó, para a gente poder começar essa conversa, mas ele não está aparecendo com ampliado. Ele está muito pequenininho, Cláudia. Pois para mim ele não aparece pequenininho, não, ele aparece ampliado. Não, ele não está ampliado, não. Ele está bem pequenininho ainda. Está escrito histórico, mas está bem pequenininho. Também não. Gente, eu brinco que assim, é sempre um mistério. A gente faz 3 anos que dá aula online, mas cada um desses dispositivos, ele inventa um jeito diferente de apresentar. Ó, eu vou fazer o seguinte. Andressa, posso te enviar por WhatsApp agora a apresentação? Eu vou falando e depois eu passo os slides. Pode ser? Tudo bem, pode sim. Pronto. Só que você vai enviar para aqui o WhatsApp. O WhatsApp do Leandro, que não está aqui, né? Ele não está aqui. Talvez pelo e-mail da Frente Tamira. Excelente, você que manda, como a gente tem que fazer. frentetamirade.capes@gmail.com. Perfeito. Frente Estamira, quem já não tem o e-mail já pode anotar, pelo visto. Frente Estamira de Capes, @ o quê? Gmail.com. Gmail.com. Prontinho. Eu enviei sem assunto mesmo, tá? Aí me dá só um toquezinho aí na hora que chegar. Frente Estamira de Capes, certinho. Pronto. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre o SUS. Assim, eu até brinquei com os colegas, com o Leandro e companhia. Eu falei, gente, assim, o pedido que vocês me fazem é o pedido de um curso inteiro, de um semestre, né? Que é a gente poder apresentar o que é o SUS, o que é a sua estrutura de financiamento, organização e tudo mais. Eu tenho o desafio de tentar apresentar aqui em 30 minutos.
Então, já de antemão, estou informando que, assim, minha proposta é fazer um certo voo panorâmico, né? A gente não vai conseguir aprofundar nenhum dos itens, e eu vou buscar, nesse processo, tentar relacionar com as nossas questões, com as discussões sobre a saúde mental. O que a gente tem a ver com isso? O que a rede de atenção psicossocial tem a ver com isso? O que a luta antimanicomial tem a ver com isso? E a gente sabe que é tudo. Mas a proposta é um pouco essa, entender como o SUS se expressa também na rede de atenção psicossocial e como é que a gente precisa lutar pelo SUS. Esse é o contexto geral. Para iniciar a conversa, como um certo histórico, lembrar que assim, o SUS ele é fruto da mobilização social, ele é fruto de uma luta social, que é a reforma sanitária, ali nos anos 70, realizada nacionalmente, enfim, um movimento social que lutou pela criação de um sistema de saúde público, universal, em substituição àquele sistema previdenciário, INPS, que a gente tinha antigamente, que não assegurava o direito à saúde para todas as pessoas, tinham barreiras de acesso. Um contexto também importante, que eu gosto de lembrar sempre, com o tempo a gente vai esquecendo, né, desses documentos históricos, mas em 1978 a gente teve, ainda na antiga União Soviética, a Declaração de Alma-Ata, que foi uma declaração que pela primeira vez foi afirmado internacionalmente a necessidade da gente construir cuidados primários de saúde, a gente construir serviços públicos de saúde que atendessem as pessoas ali onde elas estão, nas comunidades, nos territórios reais de vida. Questão número 1, e questão número 2, que eu acho super importante nesse documento, ele apresenta uma discussão sobre saúde, que não é como ausência de doença. A gente, durante muitos anos, fica reproduzindo, a saúde não é mera ausência de doença. O primeiro documento que fala isso é a Declaração de Alma-Ata. E a gente se apoiou também no Brasil para poder, assim, fazer a nossa discussão e poder construir uma noção mais interessante de saúde, que é exatamente esse primeiro slide que a Andressa vai passar agora. Obrigada, viu, Andressa? E também é do final dos anos 70. Sim, tá maior agora, desculpa interromper. Não tá piquititico também. Ainda? Pois é, então pelo menos o problema não é meu. Aqui está legível, não está pequenininho, não. Se eu colocar dessa forma. Eu acho que se aumentar, vai ficar desconfigurado, mas talvez tem que deixar isso. Pronto. Sim, Maravilhoso. Tá bom para todo mundo? Tá, perfeito. Eu acho que está bem bom. Bem bom. Muito obrigada, bem legível, Cláudia. Então, excelente. Então, é nesse contexto também que eu gosto de lembrar que no final dos anos 70, a gente tem o início do nosso movimento da luta antimanicomial, com um movimento crítico e complexo, que naquele momento, né, organizado como marco ali em 1978 também, a Organização dos Movimentos dos Trabalhadores de Saúde Mental, faz as primeiras denúncias das violações de direitos e da situação das pessoas nos hospitais psiquiátricos. Portanto, são movimentos que eles nascem juntos, eles crescem juntos, né? O da luta antimanicomial certamente incorporado da reforma sanitária e num contexto de luta para a redemocratização do país. Pode passar. Na sequência, como um outro dado histórico importante, em 1986, a gente tem a realização da nossa famosa 8ª Conferência Nacional de Saúde, uma conferência histórica por vários motivos. O primeiro, ela foi a primeira conferência de saúde que foi aberta para participação social, participaram mais de 4.000 pessoas, que na época era algo estonteante, né? Atualmente as conferências de saúde têm muito mais pessoas que participam, mas foi algo impressionante em termos de volume de participação. Essa conferência teve como alguns temas fundamentais: saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de Saúde, financiamento setorial. E por que ela foi tão importante? Porque, primeiro, ela ampliou o conceito de saúde pública. Segundo, ela defendeu o direito universal à saúde. Todos têm direito à saúde, e um direito à saúde que é provido pelo público. E terceiro, que eu acho particularmente importante, gosto de relembrar, ela fez a defesa das melhorias das condições de vida e da defesa da dignidade humana. Não existe saúde, foi isso que essa conferência afirmou, se a gente não melhorar as condições de vida do povo, se a gente não assegurar a dignidade humana. Então, isso é necessariamente articulado. E também foi nessa conferência que foi apresentado um modelo descentralizado de serviços e para ampla participação social nas políticas públicas, que depois é formalizado na Constituição de 88, e pode passar, no nosso Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele é regido por uma lei, que é a famosa Lei 8080 de 1990, é a lei que institui o Sistema Único de Saúde, uma lei extensa,
Não vou falar da lei inteira aqui, mas vou lembrar dos seus 3 primeiros artigos. O primeiro artigo fala, né, que a lei ela vai regular todo o território nacional. Vou para o finalzinho desse primeiro artigo. Considerando essas instituições de direito público ou privado. O SUS não é só sobre serviços públicos. Então, o SUS ele regulamenta todo o direito à saúde no país. Ponto número 1 importante. Ponto número 2, a saúde é um direito fundamental do ser humano e é do dever do Estado assegurar esse direito. Então, a gente tem quem tem que assegurar o direito. Ponto. Terceiro artigo, eu reitero aqui, lembra aqui da Conferência de Alma-Ata, ela influenciando aqui a nossa lei do SUS, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda e educação, entre outros aspectos. Por que eu estou lembrando isso aqui nesse momento, né? A gente, de vez em quando, dos serviços de saúde mental, e eu vou aqui tomar os CAPs como exemplos paradigmáticos, tá? Mas não só. Centros de convivência, unidades básicas de saúde, também, entre outros, a gente toma como se a gente primeiro precisasse garantir o direito à saúde, ou tratamento, cuidado, um projeto terapêutico, e depois garantir o direito ao trabalho, direito à moradia, assim como se viesse depois. O que o SUS está falando isso é condicionante do direito à saúde, inclusive à saúde mental. Então, ou a gente trabalha desde os serviços de saúde mental, para garantir direito a trabalho, a renda, educação, atividade física, lazer, acesso a serviços, ou a gente não vai estar fazendo bem nosso trabalho. Ou seja, ele faz algo que é muito importante, que é considerar os determinantes sociais de saúde, que é reconhecer isso. Sem moradia, sem educação, sem trabalho e renda, a gente não tem uma boa, nesse caso, saúde mental. Pode adiante. Isso é 1990. E a gente segue em 2025 falando isso, né? Afirmando que a gente precisa de moradia primeiro para a população de rua, que a gente precisa de projetos de trabalho e renda. Pode voltar por favor, Andressa. Acho que foi um a mais. Isso. Agora só um. Aí, parou. Obrigada. Então, essa é a lei. A lei, ela estabelece alguns princípios doutrinários e organizativos, né? Então, primeiro, os doutrinários, que não importa qual é o serviço de saúde, não importa qual é a ação de saúde, eles têm que estar relacionados, eles têm que expressar isso que é o Sistema Único de Saúde. Primeiro princípio, universalidade. A saúde, ela é um direito de cidadania e deve ser garantida a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou qualquer característica pessoal. Vamos guardar esse. Depois a gente pensa para a saúde mental. Segundo princípio, equidade. Esse princípio tem um objetivo muito central, que é diminuir desigualdades, né? A gente reconhece que todo mundo tem direito ao serviço, mas a gente precisa reconhecer que as pessoas não são iguais. As pessoas têm necessidades distintas. Elas têm necessidades diferentes, de serviços diferentes, e necessidades diferentes dentro de um mesmo serviço. Então, a gente não pode ter um programa único, um modelo único de cuidado para todas as pessoas. É isso que esse princípio da equidade coloca. O terceiro é o princípio da integralidade. Ele é aquele um pouco jargão, né? Preciso considerar a pessoa como um todo. Mas, na prática, o que esse princípio fala a gente precisa atender todas as necessidades das pessoas. Né? Se a gente está falando aqui, por exemplo, que as determinantes sociais de saúde, moradia, renda, isso determina a saúde de alguém, no princípio da integralidade, a gente precisa construir acesso a serviços de saúde e também a outros serviços em outros setores. Vamos agora para a saúde mental. Pode passar, Vanessa, por gentileza. Como é que esses princípios se expressam na saúde mental? Aqui, de novo, é um voo panorâmico. Não é apenas isso, mas eu estou querendo trazer algumas coisas para a gente refletir, tá bom? Para a gente poder pensar juntos, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre, por exemplo, universalidade, que é todas as pessoas têm direito ao acesso ao serviço, independente de qualquer fator. O que a gente está falando nisso qualquer pessoa pode acessar qualquer serviço de saúde mental, independentemente da condição que estiver. Então, aquilo que a gente fala, por exemplo, nos CAPs, muitas vezes, sobre o importante trabalho de acolhimento, claro que isso é um trabalho do CAPs, mas isso também é princípio do SUS. Então, a gente não cabe o serviço dizer quem vai ser acolhido e quem não vai ser acolhido. Ou, pensando aqui, eu não sei se os serviços dos CAPs-ADs no Rio de Janeiro estão vivenciando isso, mas eu trabalhei antes como consultora nacional de saúde mental, álcool e outras drogas para a Organização Mundial de Saúde. Então, eu tenho um conhecimento, enfim, dos serviços aí de saúde mental do Brasil. E o que a gente tem visto é que, por exemplo, alguns CAPs-ADs barram a entrada de uma pessoa
que apresenta sinal de embriaguez, ou que está em uso de substâncias, ou qualquer outra questão. Sim, isto é barreira de acesso ao serviço. A gente não pode fazer isso pelo princípio da universalidade do SUS. Então, o CAPS, AD nesse caso, ele tem que acolher a pessoa na condição que ela estiver. E aí cabe a gente inventar formas de reinventar esse serviço, oferecendo comida, oferecendo banho, oferecendo roupa, oferecendo o que for, para acolher essa pessoa. Ou seja, o princípio da universalidade ele já está expresso no cotidiano do serviço de saúde mental. Isso não é uma escolha do serviço de saúde mental, isso está colocado na lei 8080 de 1990. Segundo princípio doutrinário, que é o princípio da equidade. Então, esse princípio coloca que as pessoas têm necessidades diferentes e a gente precisa responder às diferentes necessidades das pessoas. Na prática, o que isso significa para a gente da saúde mental? A gente precisa construir serviços orientados para as necessidades singulares das pessoas. O que significa isso? O meu CAPS, ele não vai poder ter um cardápio de atividades geral que eu vou construir o serviço a partir do que eu posso oferecer. Eu vou sempre precisar reorientar e reconstruir o serviço a partir das necessidades das pessoas que chegam até o serviço. Então, o serviço ele vai se modificando. Um serviço bom, um serviço vivo, um serviço de qualidade e que respeita o princípio da equidade, é esperado que seja um serviço que se transforme, porque ele atende às necessidades das pessoas. E as necessidades das pessoas mudam e as pessoas mudam. Então, esse também é um princípio importante. A gente poder construir CAPs que respondam às necessidades das pessoas e que se reinventem, e não tem uma cartela pronta de procedimento ou de serviço para ofertar, isto é do SUS. Não é nem só da reforma psiquiátrica ou só da Política Nacional de Saúde Mental, há outras normas, é do SUS. Como terceiro princípio, é o princípio da integralidade. Como é que isso se expressa? O que isso coloca como necessidade para os nossos serviços de saúde mental? O princípio da integralidade, ele, retomando, ele entende que as pessoas têm múltiplas necessidades, né? Necessidade de saúde e aquelas determinadas, né, socialmente, de habitação, de moradia, de renda, de educação, entre outras, e que essas necessidades elas precisam ser respondidas por múltiplos serviços. Na prática, isso significa que a gente também na saúde mental, para responder e expressar o princípio da integralidade, a gente precisa fazer trabalho em rede. Assim, trabalho em rede não é uma escolha. Você fazer o trabalho em rede setorial, com a unidade básica de saúde, com o leito de saúde mental no hospital geral, com a UPA, que seja, mas também com a rede intersetorial. Já precisa sentar com a política do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, e conversar. E pensar como é que as pessoas podem participar do CRAS, do Centro de Convivência para Idosos, como é que elas podem ter acesso a benefícios sociais, a programas habitacionais, entre outros. Portanto, e esse é o meu primeiro ponto aqui, algumas das práticas que a gente prevê como práticas do CAPS, ou práticas de alívio e atenção psicossocial, vale a pena a gente lembrar que são práticas que são orientadas e expressas pelos princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde. Podemos ir adiante. Então, princípios organizativos, né? Falei dos princípios doutrinários, agora princípios organizativos. São 4, e 2 deles a gente costuma juntar. O primeiro é da hierarquização e regionalização. No Sistema Único de Saúde, os serviços eles são organizados em nível crescente de complexidade, eles são organizados em determinadas áreas geográficas, que é a regionalização, e eles são planejados a partir da necessidade do conhecimento da população atendida. Isso é a hierarquização, a complexidade e a regionalização. Segundo princípio organizativo, é o que a gente chama de descentralização, que foi, inclusive, uma proposta ali, lembra que eu comentei, da própria Conferência Nacional de Saúde, a 8ª, né, a de 1986. Então, esse princípio organizativo, ele coloca a importância, e, na verdade, como princípio mesmo, né, como direção, de que é preciso descentralizar e redistribuir o poder e a responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Por isso que a gente tem os pactos federativos, né, do governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Então, os serviços de saúde dentro do Sistema Único de Saúde, e todas as ações de saúde, elas são descentralizadas. Eu vou entrar nisso depois com mais profundidade. E o terceiro ponto, que é um ponto-chave aqui hoje, é o ponto sobre a participação social, um princípio organizativo. O princípio coloca que a sociedade ela tem que participar no dia a dia do sistema de saúde. Então, ele coloca que a gente precisa criar conselhos de saúde, né, conferências de saúde, para formular estratégias, controlar e avaliar a execução de políticas de saúde. Passa mais um para mim, Andressa, por gentileza. E o que isso tem a ver, então,
com a saúde mental, né? Assim, como é que a gente pode pensar como esses princípios organizativos colocam desafios para a rede de atenção psicossocial. Então, primeiro, em relação à hierarquização, né, e à regionalização, com princípios organizativos do SUS. Primeiro ponto que eu gosto de lembrar, a regionalização, ela fala que um serviço ele precisa estar circunscrito a uma área geográfica e relacionado com uma população adscrita, né? Então, por exemplo, um CAPS, ele tem que ser um CAPS 3, ele tem que ser para uma população de 150 mil habitantes desta área geográfica. A gente sabe que a cidade vai sendo dividida, né, de acordo com as áreas que cada serviço atende especificamente. Mas, eu sempre acho importante lembrar, esse princípio, que é o princípio da regionalização, que é o serviço está circunscrito numa certa área geográfica, ele é diferente do que a gente chama de serviço de base comunitária e principalmente serviço territorial. Quando a gente está falando que é um serviço de saúde mental de base territorial ou de base comunitária, o que a gente está dizendo é que a gente está falando de um serviço que se relaciona com a comunidade, que se relaciona com o território, que reconhece aquelas relações, os valores, a cultura, a história, as pessoas que estão e circulam naquele território e constrói as suas ações de saúde a partir disso. Estou enfatizando esse ponto porque muitas vezes tem uma certa confusão. A gente acha que só pelo fato do serviço estar numa comunidade, estar ali no território, isso faz dele um serviço territorial. Não. O que faz dele um serviço talvez regionalizado, mas o que faz dele um serviço territorial é a prática cotidiana do serviço, de se relacionar com aquele território, de identificar recursos do território e ativar esses recursos do território. É isso que a gente precisa fazer para fortalecer esse princípio do SUS. E aqui, eu acho também que a gente tem outros dois desafios, mas no nível da gestão, principalmente, né? O primeiro é um desafio, porque assim, a regionalização, ela coloca que os serviços vão ter ser de acordo com um certo porte populacional, digamos assim. E a gente sabe que, por exemplo, assim, nossos CAPS-1s são para populações acima de cidades, acima de 20 mil habitantes. O problema é que a maioria dos municípios brasileiros são pequenos, né? Eles têm um pequeno porte populacional. Então, isso faz com que a gente tenha grandes vazios de CAPS no país inteiro, porque são municípios que não têm porte populacional para receber um CAPS. Então, a gente tem um desafio de gestão aí, que é como é que a gente revê essa lógica do porte populacional, ou a gente revê o tamanho, né, do porte populacional. Tem um segundo desafio de gestão, eu não sei se é a realidade do estado do Rio, eu já trabalhei no Rio de Janeiro 4 anos, mas agora me escapa se essa é a realidade de alguma área específica do Rio de Janeiro, né? Mas, por exemplo, é a realidade do centro-oeste do país e do norte do país, que são os grandes vazios demográficos. Então, são áreas enormes de extensão territorial, mas com poucas pessoas. Na prática, o que significa? Que você tem um CAPS para um território de centenas de milhares de quilômetros. E a gente sabe que na prática isso não funciona, né? Porque o importante do CAPS é estar ali perto, de onde as pessoas vivem, de onde elas moram, se relacionar com elas cotidianamente. Você tem um serviço que a pessoa leva 7 horas para chegar, 8 horas para chegar, ele não é um serviço de saúde mental que atende aquilo que ele precisa ser para poder cuidar das pessoas continuamente. Então, a gente tem um desafio de gestão importante aqui, que é o que a gente faz com os grandes vazios demográficos, que resposta a gente vai dar desde a rede de atenção psicossocial para poder garantir, dentro do princípio organizativo da regionalização, que o nosso serviço de saúde mental, no campo da política de saúde mental, ele responda à necessidade das pessoas. Segundo desafio, relacionado ao princípio organizativo, que é o da descentralização. Eu também vou entrar nisso aqui depois, como eu já falei para vocês, que é um ponto-chave do Sistema Único de Saúde, mas a gente precisa lembrar que os serviços são descentralizados com um comando único, né? É o Ministério da Saúde, o órgão federal, que ele dá a diretriz para uma política nacional de saúde mental para ser realizada. Então, essa expressão que a gente usa, descentralizado com comando único. A gente aqui tem alguns desafios também, né? A gente sabe que tem serviços municipais, que é a enorme maioria, tem serviços estaduais, alguns CAPs estaduais, o Rio de Janeiro eu sei que tem também CAPs estadual, e a gente está com serviços de responsabilidade federal, pegar aqui principalmente os hospitais universitários, né, assim, pela IBSER, né, serviços de responsabilidade federal. Além de, sempre lembro disso, serviços conveniados e serviços privados, porque o SUS é um sistema único de saúde. Eu falei ali na lei no começo, e por isso que eu li o artigo 2º da lei, ela diz respeito aos serviços públicos e privados. Então, a gente também precisa olhar
para serviços privados. E vou dar aqui um exemplo claro para a gente. A gente avançou muito na reforma psiquiátrica brasileira, no fechamento daqueles leitos de hospital psiquiátrico públicos ou conveniados ao SUS, né, que são serviços privados, que o SUS faz um convênio para pagar pela realização daquele serviço. Mas tem ainda um grande desafio pela frente da reforma psiquiátrica, que são os serviços privados, as clínicas privadas psiquiátricas, né? Isso está cheio no Rio de Janeiro. Quando eu trabalhei, inclusive, me recordo que a gente começou a trabalhar pelo fechamento de uma em Petrópolis, que resultou, de fato, no fechamento nesse ano. Uma clínica psiquiátrica privada, e a gente se baseou na Lei 10.216, nos princípios organizativos do SUS, de que o SUS, sim, ele é um sistema único de saúde, então ele também diz respeito, né? Aquilo que está colocado para o sistema único de saúde, para a Política Nacional de Saúde Mental, também diz respeito às clínicas privadas. A gente acha que de vez em quando que não, né? Como é privada, como a pessoa paga, não vale. Não, vale sim. A Lei 10.216 vale para os serviços psiquiátricos privados. Então, tem um desafio grande aí pela frente da reforma psiquiátrica para atuar nesse sentido. Para além disso, eu não vou nem entrar nessa discussão aqui agora, a gente tem um desafio tremendo que é das OSs. Né? Como é que a gente também, sabendo que ele é um serviço descentralizado, mas de comando único, como é que a gente consegue, em algum momento, organizar as OS, superar as OS, eu não sei nem dizer o quê, porque assim, acho que isso é um diálogo que a gente precisa abrir no campo da saúde mental. Bom, indo para o terceiro princípio organizativo, como ele se expressa no SUS, eu vou falar menos desse, porque tem gente aqui com muita mais propriedade do que eu para falar. Mas só queria aqui lembrar que a gente tem esse desafio, né? O princípio, ele coloca a necessidade de constituição de conselhos de saúde e conferências de saúde, mas a gente sabe muito bem que só isso não basta, que de redistribuição de poder. Que assim, que chegar no Conselho de Saúde não é fácil, é uma batalha, assim, para redistribuição de poder na relação e a gente da saúde mental e as pessoas usuárias dos serviços de saúde mental chegarem nos conselhos de saúde e participarem dos conselhos de saúde. Então, tem um desafio colocado que é da redistribuição de poder na relação e a participação do que eu venho chamando, que é a participação social desde baixo, que é o que a gente faz nos CAPs, para poder conseguir começar a construir a redistribuição de poder e assegurar a participação em conselhos de saúde e conferências de saúde, né? Então, como é que a gente incentiva e constrói conselhos gestores nos nossos serviços de saúde mental? Como é que a gente ativa e promove assembleias bem feitas, assembleias que são de discussão sobre o serviço, sobre as práticas, sobre o Sistema Único de Saúde, e como é que a gente constrói no micro mesmo a participação das pessoas usuárias do serviço de saúde mental nos seus projetos terapêuticos singulares. E quero lembrar que isso é um desafio permanente. A gente, no ano passado, teve um desafio tremendo, agora é retrasado já, da realização da Conferência Nacional de Saúde Mental, da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que a gente quase ficou sem a participação de pessoas usuárias de serviço de saúde mental no segmento usuários, né, porque entrou numa discussão de que eram usuários do SUS, e os usuários do SUS somos todos nós. Eu sou usuária do SUS, Andressa, Iracema, que eu estou vendo aqui, Lisete, somos todos nós. Mas a gente precisa assegurar na saúde mental a participação das pessoas usuárias de serviços de saúde mental nesses espaços de participação social. Mais um, por gentileza. Funcionamento. A gente tem uma coisa, esse aqui é um pouco mais pesado, assim, então eu vou passar um pouco mais rápido, mas acho que é importante dizer. Dentro do Sistema Único de Saúde, existe o que a gente chama de pacto federativo, porque eu comentei do princípio da descentralização dos serviços com comando único. Agora, então, se é descentralizado com comando único, a gente precisa construir pactos para a gente relacionar. Como é que a gente vai organizar os serviços de saúde e ações de saúde nesses 3 níveis, no nível federal, estadual e municipal. Em resumo, nível federal, ou Ministério da Saúde como órgão, é o gestor nacional do SUS, mesma coisa para a gente, é o gestor nacional da Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas. Tem papel de formular, normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar políticas e ações, sempre em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. Em resumo, o nível estadual, ele vai coordenar e planejar o SUS, em nível estadual, ele vai executar as ações, ele vai entregar os serviços, né? Sempre respeitando a normatização federal. Está colocado com portarias federais, por exemplo. Ao mesmo tempo, ele também pode formular políticas estaduais e pactuadas com o Conselho Estadual de Saúde, que, de novo, é a participação social, né? Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde. Nível municipal, mesma coisa. Coordena e planeja o SUS, só que em nível municipal, respeitando a normatização federal.
ele é responsável pela organização da atenção à saúde em seu território. Na saúde mental, a gente vê muito mais fortemente a relação com os serviços, com os municípios, né? Porque são os municípios, na grande maioria, eu não sei se tem esse dado, a gente precisaria procurar no DataSUS. Ele existe, mas eu não sei dizer qual que é. Quantos serviços são de gestão estadual e municipal? Mas, certamente, a maioria deles são de gestão municipal. Ou seja, os nossos serviços de saúde mental, do tipo CAPS, principalmente, são coordenados e planejados, né, são realizados pelos municípios. E é importante a gente saber quem manda o que nessa história. Pode passar mais um? Porque a gente tem mais uma questão. Na Constituição, está previsto isso, a contratação de serviços privados, quando a saúde pública afirma não conseguir suprir com as suas demandas, que são os convênios. É daí que vem toda a possibilidade de contratualização, por exemplo, de leito no hospital psiquiátrico, que é o que a gente sempre foi disputando, né, para poder fechar os leitos de hospital psiquiátrico e abrir serviços de saúde pública, em particular, enfim, de gestão direta dos municípios, né, ou do Estado. Mas existe essa possibilidade dentro da Constituição, é importante que a gente saiba disso. Está previsto a contratualização de convênios, mas, recordo isso, mesmo esses serviços privados, igual qualquer outro serviço privado de saúde no país, ele precisa respeitar aquilo que é princípio, organização e diretriz do Sistema Único de Saúde, porque o sistema é um só. Vamos para mais um? Esse eu acho importante dizer que é o financiamento. O financiamento também existe formalizado por meio de um pacto federativo, existe uma lei complementar de 2012, que é resultante da sanção da emenda constitucional número 29, quem aqui é militante do SUS, militante da reforma psiquiátrica, enfim, você já participou de Fórum Popular de Saúde, já escutou muito falar sobre a emenda constitucional 29, uma grande disputa, essa emenda, enfim. E essa lei, ela estabelece o seguinte, que os municípios do Distrito Federal, eles têm que aplicar anualmente 15% da arrecadação de impostos em ações e serviços de saúde. Para o Estado, esse valor é de 12% no mínimo, e para o governo federal, para o Ministério da Saúde, para o nível federal, é um pouco mais complexa a conta, mas tem que aplicar o valor correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior e mais o percentual relativo à variação do PIB, que antecede o ano da lei orçamentária. Ou seja, é uma conta que varia. Existe um movimento na saúde que busca garantir, lutar, enfim, para que o governo federal, ele sempre invista no mínimo 10% no SUS. Isso não está colocado ainda. E aí pode passar mais um? E aí o que eu queria lembrar a gente tem 2 desafios em relação ao financiamento. Eu vou começar pelo segundo, que é o desafio permanente, que é assegurar investimento no SUS, né? Primeiro, a gente sabe que existe um subfinanciamento na saúde, número 1. Então, assim, a luta por um financiamento melhor para o SUS é uma luta permanente, e vou lembrar aqui da discussão do teto de gastos, né? O teto de gastos como uma faca, assim, na possibilidade de execução do SUS como um sistema público de saúde. E como a gente falava à época, muitas pessoas, inclusive Pedro Gabriel, que está aqui, a gente não tem uma saúde mental pública sem uma saúde pública. Então, a gente precisa lutar pelo SUS, inclusive pelo financiamento dele. Mas a gente também tem um desafio específico para a gente da saúde mental. Eu falei que aqui o financiamento está dentro de um pacto federativo. Quanto que os estados investem na RAPS? A gente sabe do município, a gente sabe do governo federal. O fato é, assim, a gente não tem assim, uma clareza de quanto os estados investem na RAPS. O que a gente sabe, um pouco de orelhada, disputar de secretário estadual de saúde, de coordenador estadual de saúde, tem alguns investimentos, mas são investimentos pontuais. Por exemplo, um CAPS financiado estadualmente, ou um outro estado, Mato Grosso do Sul, por exemplo, que eu conheço na cabeça agora, mais recente, que decide fazer um cofinanciamento para CAPS regionalizados, que é um problema, ninguém aderiu, então não existe nenhum CAPS regionalizado. Ou seja, a gente não tem nenhuma agenda mesmo, assim, de discussão, do meu ponto de vista, na reforma psiquiátrica brasileira, do que a gente quer, quanto que a gente quer que os estados cofinanciem a rede de atenção psicossocial e qual que é o valor que eles têm que cofinanciar, né? Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, Zaratinho, eu acho, ele apresentou um PL sobre isso, sobre o cofinanciamento estadual da RAPS. A gente precisa que isso seja assegurado, enfim, nacionalmente, se... Não é Zaratinho, Zaratinho de São Paulo. A gente esqueceu o nome do deputado estadual, vocês sabem melhor que eu, que vocês são daí. Mas, enfim, a gente precisa assegurar o cofinanciamento estadual da RAPS e dizer também aonde que a gente quer que cofinancie, porque
senão também os secretários de saúde e gestores, eles vão colocando o recurso onde dá mais visibilidade. E eu vou dar um exemplo prático. Não é estado, é município, mas que eu acho que é um exemplo importante. Aqui no estado de São Paulo, no município de Sorocaba, o prefeito, numa ação bastante populista, enfim, assim, de clamação, né, pela coisa pública, ele colocou dinheiro e está construindo eu cito aqui literalmente, tá bom? A cidade dos autistas. É um parque, uma cidade inteira, que em tese, assim, ninguém entendeu ainda muito bem como vai funcionar, mas é algo megalomaníaco, com recurso destinado apenas para isso. Quando Sorocaba foi o maior parque manicomial do estado de São Paulo. Assim, era ali que estava o Veracruz, que foi um super trabalho fazer o fechamento, e segue sendo um super trabalho construir a reforma psiquiátrica naquele município. Então, tem um trabalho importante para a gente fazer também nesse sentido. Agora, já estou encaminhando para o final. Você pode passar para mim mais um, Andressa, por favor? Que aqui já deu 3 minutos, vai dar meu tempo. Que é mais só uma questãozinha em relação ao Sistema Único de Saúde, que são as instâncias de tomada de decisão. Como eu falei, né, é um sistema descentralizado ou com comando único. Isso significa que tem uma diretriz centralizada, mas com uma gestão descentralizada. Como é que isso funciona na prática? Como é que a gente consegue construir esse pacto federativo? Por meio de comissões nas quais a gente pactua a tomada de decisões. Acho que vocês podem já ter escutado falar, mas são as comissões intergestoras, que são espaços intergovernamentais, são espaços políticos e técnicos, e nesses espaços acontece o planejamento, negociação e implementação de políticas de saúde. Tem uma coisa importante sobre essas duas comissões, a gente tem a CIT e a CIB. A CIT é a Comissão Intergestora Tripartite, que é do nível federal, digamos assim, e ela é constituída por representantes do Ministério da Saúde e por representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, que o pessoal costuma conhecer pelo Congresso do CONASENS. Todo mundo que está nos serviços manda trabalho, enfim, para sair do Congresso do CONASENS. O CONAS e o CONASENS, eles são entidades representativas, tá? Dos gestores estaduais e municipais, respectivamente. Então, a gente tem a Comissão Intergestora Tripartite, que é a CIT, e a Comissão Intergestora Bipartite, que é a CIB, que é a mesma coisa no nível estadual, para resumir a história. O que é importante? É nesses espaços que são pactuados e deliberados a implementação de políticas públicas. Portanto, quando a gente formula uma portaria nova da rede de atenção psicossocial, portaria do século, vou pegar aqui uma bem prática, assim. A gente formula, a gente demanda, o Ministério da Saúde pode formular, mas ela tem que ser pactuada, discutida e aprovada na CIT, na Comissão Intergestora Tripartite. Portanto, ela tem que ser discutida e negociada com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. E todas as decisões, elas têm que ser consensuadas, não é decisão por votação. Na prática, o que significa tem muita negociação antes de alguma coisa ser pautada na CIT ou na CIB, porque assim, você não pode correr também o risco de perder. Então, assim, é de fato uma arena política, né? Atualmente, a CIT ela é transmitida, mas a gente sabe que as negociações, elas acontecem antes, né? Mas ela tem uma transmissão, ela é mensal. Eu acho que é toda a última quinta-feira do mês, né? Assim, tem um espaço aí de deliberação. É interessante para poder acompanhar. E agora, para fechar, último slide, queria apresentar, na verdade, assim, 3 reflexões gerais a partir do que eu falei. A primeira é sobre o território. Eu queria reforçar isso, porque eu acho que é uma questão central para a gente discutir na rede de atenção psicossocial e no nosso serviço de saúde mental, em particular dos CAPs, né? Lembrar que territorial não significa, o serviço territorial não significa localização geográfica. Território é qualquer espaço de relação social, de valor, de cultura, de troca. Território, assim, muitas vezes, do meu ponto de vista, sequer é um lugar. De vez em quando é a cidade inteira, de vez em quando é rede social, assim, porque o território ele é vivo. O território, no fim das contas, são as próprias práticas das pessoas que estão ali, né? E o serviço ele é um serviço territorial, o CAPS, por exemplo, porque ele se relaciona com as pessoas e se relaciona com as práticas, com o que acontece naquele lugar, né? Então, a gente vai construir serviços territoriais que são serviços de identificação de recursos do território, identificação das histórias, das relações, daquilo que está disponível, do curso de costura que fica na esquina X, do slam resistência que acontece às terça-feiras, sei lá onde, porque essa é a riqueza do território, é a gente poder não levar algo para o território, mas a gente construir com e a partir do território. E a gente sempre, na minha experiência de CAPS, a gente sempre descobre que os territórios são riquíssimos de possibilidades.
tem uma jazida mineral, que você vai minerando e vai descobrindo que existem possibilidades ali colocadas. E também sobre isso, lembrar que dos recursos territoriais, aquele que eu sempre acho que é o mais importante são as pessoas. São as pessoas que habitam o território. Então, como é importante a gente poder construir parcerias e articulações para poder construir o próprio território. E numa discussão aí da desinstitucionalização italiana, enfim, que é a perspectiva que eu trabalho, tem uma discussão que vai falando também da importância dos serviços territoriais, desse trabalho que eles fazem cotidiano, que é conectar pessoas e investir no território, porque isso significa, de alguma maneira, investir na própria comunidade. Significa a gente investir no comum entre nós, a gente reconhecer trabalhadores, pessoas usuários, familiares, pessoas que habitam aquele lugar, pessoas que habitam a cidade, reconhecer o que a gente tem em comum e, a partir disso, produzir o comum, produzir a própria comunidade. E, aliás, essa é a grande distinção entre os serviços públicos de saúde e os serviços privados de saúde. Os serviços públicos de saúde, eles produzem cuidado, mas eles também ativam o comum, porque eles ativam o que está no território. Os serviços públicos de saúde, eles desenvolvem a comunidade, porque um bom serviço territorial é esse. É um serviço que desenvolve a comunidade e transforma a comunidade. E um serviço privado nunca vai poder fazer o que um serviço público faz, porque o serviço privado não tem compromisso com o comum, ele não tem compromisso com a comunidade, não tem compromisso com o território. Ele entrega saúde para uma pessoa em particular, né, quando entrega, enfim, um tratamento, mas ele não faz o que o público faz, que é esse compromisso com a própria coisa pública, né, nessa relação. Segundo ponto para a gente poder refletir é sobre os próprios serviços, né? Então, se a gente está falando sobre o serviço territorial, construir essas práticas singulares, né, práticas que vão instaurar o comum, que as pessoas que vão ativar a comunidade, o que a gente está dizendo é de serviços que, de alguma maneira, precisam trabalhar de acordo com os princípios do SUS, assim, também não só da Política Nacional de Saúde Mental, é anterior, é SUS. São serviços que vão trabalhar enfrentando desigualdades e, principalmente, restituindo direitos ali onde esses direitos foram negados. São serviços que vão trabalhar na articulação com as pessoas, ativando os recursos do território, construindo novos direitos, né? E inventando novos direitos, que é a parte mais linda do que a gente tem. A gente construir isso junto com as pessoas, com a singularidade, com as necessidades que nos apresenta. Tem uma discussão ampla em filosofia, que eu não vou aqui cansar ninguém com isso, mas que fala sobre a equivalência entre direito e poder, né, no sentido de que o direito à própria existência que a gente tem é a nossa potência de vida. Mas eu acho que essa questão é importante porque quando a gente fala sobre restituir direitos e garantir os direitos, o que a gente está falando é sobre ampliar o poder das pessoas, o que é fundamental para o meu terceiro ponto, e com isso eu encerro, como é que a gente amplia a participação social. E aí, para pensar junto, né? Essa tarefa, que é a tarefa dos serviços de saúde em geral, inclusive os nossos de saúde mental, que é a tarefa de enfrentar desigualdades, produzir direitos e garantir direitos para as pessoas, ela se dá em um certo regime político-social, que é a democracia. A democracia, ela tem dois princípios, que é o princípio da isonomia e da isegoria. Em síntese, né, a isonomia diz respeito à igualdade. Então, as pessoas elas têm que ser reconhecidas como iguais, apesar da gente saber que elas não são iguais. E justamente, levando ao segundo princípio, que é da isegoria, ele fala sobre a importância da gente tomar parte na discussão pública, sobre cada um de nós ter nossas vozes escutadas, nossas vozes debatidas. E para isso a gente precisa da liberdade. E eu estou retomando isso porque eu gosto desses dois princípios, e principalmente o terceiro traço fundamental da democracia, que é o reconhecimento dos conflitos, né, que eles existem e são legítimos. Quando a gente faz participação social, quando a gente constrói um conselho gestor, quando a gente tem uma assembleia no cotidiano dos serviços, ali emergem as contradições, ali emergem os conflitos. E eles têm que emergir. Assim, é parte da democracia, é parte da construção da participação social, a possibilidade da gente escutar o conflito, escutar a contradição do que a gente produz e não apaziguar o conflito. E é justamente por isso, porque a gente escuta o conflito e a gente dialoga a partir dele, que a gente produz transformação. Assim, o SUS, no fim das contas, ele também foi construído com conflitos, com contradições, estão aí colocadas. Eu acho que a pergunta que fica para a gente é como a gente investiu no SUS. E esse é o horizonte, a gente tem que investir no SUS. E qualificando o SUS, a gente pode assegurar que os conflitos têm um espaço, mas num espaço de diálogo democrático, de ampliação da participação social. E com isso eu encerro. Peço desculpas que eu me alonguei, acho que 10 minutos aqui no tempo. Uau, Cláudia, muito, muito obrigada por essa aula incrível, né? Acho que foi mais que uma fala, foi uma aula.
Estou vendo aqui que o Pedro entrou na sala. Pedro, você quer falar alguma coisa antes da gente passar a palavra? Tá. Então, agora a gente vai passar a palavra para o Carlos Henrique. Ele é usuário da rede de saúde mental e também é conselheiro de saúde. Está com você, Carlos. Muito obrigado. Boa tarde a todos aí. Dona Sema, doutor Pedro, Abimael, Dona Lisete, Dona Yolanda Machado, todo mundo aí. Um abraço. Vamos falar um pouquinho do Conselho Municipal de Saúde aqui de Macaé, que em 1990, dia 28 de dezembro, um dia muito difícil para uma lei ser aprovada, em que foi aprovada a lei da 8.142, que é a lei dos conselhos de saúde. E isso foi uma transformação na sociedade para a fiscalização, porque até então o Conselho de Saúde era um conselho consultivo, era a elite da saúde que tomava conta. Só eles mandavam. Quando perceberam que era um caos, lá nos anos 60, 70, 80, e estava um caos, e que o usuário só tinha direito à saúde, um pouco de direito à saúde, que era muito ruim, quando tinha a carteira assinada. Isso era uma humilhação, porque os usuários, as pessoas, eles tinham que entrar em hospital assim, por favor, pedindo favor. E isso não era para ser humano. As crianças não tinham direito a um tratamento digno, as crianças morriam muito cedo, as crianças, às vezes, nasciam e morriam muito rápido porque não tinha a vacina, por exemplo, como tem hoje. A gente fala que o SUS ele é antes e depois de 90, de 88, principalmente com a Constituição. Mas, a partir de 90, o controle social, que é a fiscalização de toda essa saúde que a professora acabou de falar aí, nós começamos a entender e que era necessário mesmo existir um controle social, e isso teria que ter uma paridade, mas uma paridade maior para o usuário que está aqui na ponta tomando a vacina, o usuário que está aqui na fila esperando, e o conselho, ele faz parte disso. Ele tem que fiscalizar a parte financeira, ele tem que fiscalizar como é que está chegando a vacina, como é que está chegando a saúde de qualidade, porque tem que ter qualidade. Não é possível, numa cidade aqui no estado do Rio, em que falam que é a cidade do petróleo, um orçamento de R$1 bilhão para 250 mil pessoas, e não ter uma qualidade boa para o atendimento. E como é que a gente consegue fiscalizar isso se a gente não está no conselho, se a gente não consegue entrar no conselho? Ela falou sobre isso. É uma dificuldade danada o usuário entrar no conselho, mas é o usuário, aquele usuário SUS, aquele que está lá na porta da unidade básica, agora a unidade primária, né? Unidade primária é aquele usuário que está no CAPES, é o usuário que está na saúde mental, ele está em todo lugar. É o usuário que roda, o usuário que vai para a rua, o usuário que está na rua necessita da rua. Entendeu? Então, assim, a partir daí, nós começamos, além da conscientização, em que o usuário ele passa a ter o atendimento lá em 2004, 2005, que passa a ter o atendimento exclusivo do SUS e que vai entendendo isso dentro de um CAPES, mas isso tudo com os profissionais também de ponta, de muito boa qualidade.
Acho que a Sueli Benantes daí deve estar aí perto também, junto com a gente hoje. Mas, assim, era um atendimento muito bom. Muito bom. Principalmente de CAPS, de saúde mental aqui em Macaé, era muito bom. Mas existia uma questão muito grande também. Como é que o usuário entrava dentro do conselho? Como é que o usuário de saúde mental entra dentro do conselho em 2009? Por que até então nunca tinha acontecido? Porque simplesmente o usuário de saúde mental, ele não conseguia chegar porque não existia associações. Não tinha poucas associações. Tinha a Pacaju, de Dona Iracema, lá no Rio, e ela, através da associação dela, nós formamos a nossa associação aqui em Macaé. Então, assim, a referência de associação e de coletivo é com Dona Iracema Polidoro. A ela, nossa toda saudação, nosso todo respeito, ela sabe disso. E, com isso, nós começamos o nosso movimento de trabalho muito sério, e tem que ser muito sério mesmo, porque você está lidando com vida. E quando a gente está lidando com vida, tem que ter muita seriedade. Tem que ter muita seriedade. Quando a gente chega lá falando, olha só, está faltando isso, vamos melhorar, dá para fazer, vamos fazer. Aí fala, não, mas não tem verba. Para aí, não tem verba para quê? Para o CAPS 3, o CAPS 3 hoje, saiu uma resolução agora em setembro, outubro, ele passou um CAPS 3, como é tripartite, como a terapeuta falou, como é tripartite, tem do governo 125 mil, tem do Estado, que nós não sabemos, realmente não sabemos, mas tem do município também. Além deles terem que bancar todo o custeio de profissionais e todo o custeio de tudo. Cara, 125 mil para atender durante 22 dias, porque a maioria dos usuários é de segunda a sexta, que funciona como CAPS 3 e CAPS 2 ao mesmo tempo. Então, é de segunda a sexta. Não tem condições de pagar, gastar mais do que ganha. Não tem, não existe isso. Não tem condições. É 125 mil, mas 125 mil, se for bem gasto, se bem controlado, dá para tudo. Aqui não pode faltar material terapêutico, como, por exemplo, agora está na época de carnaval, deveríamos ter, já está tudo pronto para fazer o carnaval do usuário. Porque nós temos, o planejamento funciona. E a verba? Se não tem o conselho, se não tem os conselheiros chatos, se não tem aquele conselheiro que fala assim, está faltando isso aqui dentro do meu CAPS, caramba, como seria esse conselho? E como é o Conselho Nacional de Saúde quando nós não temos um representante de saúde mental dentro do Conselho Nacional de Saúde? Por que nada chega para a gente aqui com qualidade? Por que nada chega para a Baixada Fluminense com qualidade? Por que não chega na Baixada Litorânea com qualidade? Por que não chega no Norte Fluminense, na região serrana? E por que não chega? Está faltando conselheiros comprometidos com a saúde, muito, muito, muito com a saúde mental. Nós precisamos de um conselheiro, pelo menos 2 conselheiros, dentro do Conselho Nacional de Saúde. Porque não é possível hoje a gente falar em direitos humanos, direito à vida, direito a uma opção de coisa, sem a gente não conseguir colocar conselheiros dentro de conselho. Lugar de usuário é dentro de conselho. Quando falamos assim, o conselho ele não foi feito para fazer favor, não. Claro que não. Nós não estamos lá pedindo favor, nós estamos exigindo os nossos direitos. E isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Para todo mundo. Lá, a gente está falando aqui de agora, mas se prestarem atenção, lá em 1907, 1910, com Oswaldo Cruz, as pessoas não aceitavam a vacina. Olha só, há 125 anos eles não aceitavam vacina.
Aí parece assim, tá, mas 125 anos é muito tempo. Há 4 anos atrás, ele não estava aceitando a vacina também. E nós tivemos que brigar. E aqui em Macaé, foi uma briga danada, porque é difícil as pessoas terem essa consciência de que a vacina, ela salva, a vacina, ela cura, e a vacina, ela dá dignidade humana para as pessoas. As pessoas precisam, claro que nós precisamos do trabalho, da renda, nós precisamos de moradia, nós precisamos de lazer, nós precisamos viver. E isso o conselho ele tem que fazer. Isso é função do conselheiro. Quando o conselheiro chega ali e dá o bom dia, ele está desejando que todo mundo tenha um bom dia, mas principalmente o usuário que está lá sentado lá dizendo, eu estou morrendo de câncer, pelo amor de Deus, me socorra. E o que a gente faz? Se a gente não correr, ele vai morrer. E quando a gente chega lá, a gente está falando isso aqui, eu falei 2 vezes que o conselho, ele controla, não é um controle social, não. Ele controla a vida das pessoas. A gente vive no meio de um fio em que o conselho ele está entre a vida e a morte. Se você não cuidar bem, ele vai morrer. A gente não está falando somente de saúde, não. A gente está falando de vida. A gente está falando da vida. Às vezes fala assim, não, você é muito otimista. Não, eu sou muito, muito, muito otimista. Eu nunca fui pessimista na vida. Mas tem que ter um tratamento muito legal. Por isso a seriedade que eu estou falando aqui do Conselho de Saúde. Nós precisamos ter um usuário bom no Conselho Estadual, nós precisamos ter um usuário bom dentro do Conselho Nacional e precisamos ter mais usuários comprometidos dentro do Conselho Municipal. Porque, para quem não sabe, o Conselho Municipal, quando a gente fala de SUS, o Conselho Municipal ele é a principal ferramenta do SUS aqui em todas as cidades, porque o Conselho Municipal é o que o prefeito de todas as cidades, os prefeitos que são obrigados a cumprir a Constituição quando diz que o direito é um dever do Estado. A saúde é um direito e dever do Estado. Então, assim, é obrigação dos prefeitos. A saúde é uma obrigação. O SUS aqui é uma obrigação do prefeito no país. Em todos os municípios, a saúde é obrigação dos prefeitos. Que fique claro isso. Fique claro. Em cada cidade tem que ter o conselho de saúde. Se não tiver, tem que melhorar. Tem que ter. E é obrigação da população cobrar. É obrigação. O povo talvez não conheça a dimensão, não saiba a dimensão do que é um conselho de saúde. Porque ele pode tanto liberar, quanto ele pode também deliberar contra qualquer ação do governo. Quando nós falamos assim, vamos colocar um CAPES, que quando eu cheguei no Congresso da Frente, que depois virou a Frente, era um Congresso de CAPES na UFRJ, eu cheguei muito bravo porque eles estavam querendo mudar o CAPES, que era no centro da cidade, para um lugar muito ruim, em que era um morro, em que você tem que parar e olhar para todo mundo e pensar em todo mundo ao mesmo tempo. Como é que aquele usuário que anda, tem uma locomoção difícil, não consegue subir morro, como é que ele vai descer e subir morro com a mesma facilidade que tem um que é atleta? Como a gente conhece os CAPES aqui na região, ela é formada pela maioria de senhoras. Ela é formada pela maioria de senhoras. Como é que vai para um lugar totalmente abandonado e ela sai de lá 8 horas, 9 horas da noite? E quando eu chego numa conferência em que eu perguntei para o promotor de justiça que estava lá, promotor, o senhor falou sobre tudo isso daí, mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu fazia os relatórios, entregava no conselho, eles liam e não acontecia nada. E eu perguntei para ele, doutor,
como é que é isso aqui? Eu faço o relatório, entrego, eles lêem e não acontece nada. Aí ele me deu uma aula em 1 minuto. Ele falou comigo: ô conselheiro, quando o senhor fizer um relatório, o senhor peça para deliberar. Porque, ao contrário do que era até 88, 90, principalmente 90, a partir daí o conselho virou de consultivo para deliberativo. A partir do momento que você delibera, ninguém, nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente, nem o Papa, ele pode ir contra. Ele tem que cumprir a deliberação. Isso foi uma aula que eu tive em 1 minuto. Uma pergunta que eu fiz e ele me deu uma aula de 1 minuto. Ninguém, absolutamente ninguém, depois de deliberado, absolutamente ninguém pode ir contra. Se tiver que ir contra, vá na justiça. Aí conversa com meu amigo Xandão lá. Tá bem? Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Henrique, Cláudia, demais, gente. Então, agora eu vou abrir para o debate. O pessoal pode se inscrever aí. Paulo, por favor. Olá, vocês me ouvem? Boa tarde, sou Paulo Costa, né, um frequentador assíduo da roda e um militante da luta antimanicomial. Carlos Henrique, olha, tá de parabéns, tá? Por tudo que você trouxe, por essa verdade prática. Por que eu digo verdade prática? Gente, eu sou assistente social, atuo no CAPS 3 da Baixada Fluminense. Por que eu digo uma verdade prática? Porque conceitos, normativas são muito bonitos, mas quando a gente vem para uma realidade prática, o dia a dia cotidiano, as coisas têm outro entorno, têm outras direções. Eu também estou conselheiro de saúde, já por 2 mandatos, e não com essas insatisfações que você está trazendo, eu vou falar do meu lugar. O Conselho de Saúde hoje está sendo cooptado. Cooptado pelo Executivo, cooptado. A grande maioria, não generalizando, de conselheiros entram nessa vibe de cooptação, tá? E para quê? Para quando deliberarem, eles irem a favor do Executivo, para aprovarem o que o gestor quer. Tá? Eu já tive numa gestão do conselho em que era a sociedade civil e também quando era gestão. São 2 mandatos no conselho e eu te digo mesmo, eu esfriei, não é covardia, mas pelo o movimento, porque é muito difícil, é muito difícil. Eu não vejo as associações, né, algumas instituições, entidades a favor da saúde mental, era uma associação que nada fazia em prol de familiares e usuários da saúde mental. Então, acho que o Conselho ainda se faz necessário e urgente essa reformulação dos conselhos, conselheiros, até mesmo capacitação, para que muitos não sabem o que fazem ali. Uma associação pega um ator civil, coloca lá, que não entende do SUS, que não entende das legislações, e vai ficar um bonequinho de presépio, levanta e abaixa a mão. Tá? Então, para eu não me estender muito, eu comungo com você toda essa preocupação. Hoje, eu estou refletindo sobre eu abrir uma ONG
de familiares de saúde mental aqui no meu município. É algo que ainda eu estou maturando. A Cláudia, perfeito o que você trouxe, a gente reviver, né, revisitar, né, todo esse contexto do SUS, esse contexto da reforma psiquiátrica. Não se assuste ou pasme, mas existem ainda trabalhadores dentro da rede, da RAPS, que não sabem dessas diretrizes, que não conhecem a reforma psiquiátrica as contratações por atravessamentos políticos. É uma coisa que eu sempre me interroguei, né, e você trouxe uma fala que eu não me lembro muito bem, mas foi quando você falou de saúde pública e você falou da política de saúde mental. A gente busca a integralidade do cuidado dos nossos usuários de sofrimento psíquico. A integralidade. Essa integralidade ela vai se dar a partir do encontro da saúde mental, da política, com a atenção primária, que ainda é muito difícil, ainda existem os preconceitos institucionais de acesso a esses usuários à atenção primária, que a gente precisa fazer o caminho com eles. Isso é fato. E quando a gente eu falo da reforma sanitária e vou me debruçar em todo aquele movimento, se falou pouco da saúde mental, esse movimento da reforma, se falou pouco ou não se falou da saúde mental na 8ª conferência, né? Não se falou. Então, hoje, e fora as derrocadas, né, que a política de saúde mental vem sofrendo e a gente segue resistindo. Então, acho que aí tem um lapso que ele vem desde, né, de lá, de trás e tal, e por isso, hoje, a gente toma certas cipuadas nesse sentido de uma construção mais efetiva da saúde mental como política pública de saúde. Eu entendo a saúde mental como política pública de saúde. E esses sujeitos estão inseridos. Não é apenas pescoço e cabeça, o restante do corpo a gente separa. Eu ainda encontro embate, eu faço matriciamento nas crises da família. Hoje eu estou em campo para fazer a minha pesquisa, para defender a minha tese no mestrado aí da UFRJ, aí do IPUB, e justamente a minha temática é matriciamento como estratégia de ampliação de cuidado da atenção psicossocial, com uma reflexão a partir do meu entorno, do meu território, onde eu atuo. Então, é isso, essa roda, cada vez que acontece, cada vez mais ela capacita, cada vez mais ela está num lugar de uma educação permanente, em que poucos buscam, né? Mas eu, como sou um pouco mais inteligente, estou sempre aqui. Essa era a minha contribuição. Paulo, muito obrigada pela sua fala, excelentes colocações. A Lisete também colocou aqui no chat. Carlos Henrique, sugiro que sua fala se transforme em aulas para a nossa formação de conselheiros municipais. E o Abimael disse que concorda. Eu também. Queria passar a palavra para a Iracema agora. Oi, boa tarde a todos. Quero parabenizar a Cláudia pela aula que ela deu do SUS, porque muitos profissionais acho que não sabem nem o princípio do SUS. É uma luta grande que a gente, cada dia, tem que aprender e guardar sempre essas coisinhas do SUS, porque eu sou do início da reforma, acompanhei tudo isso, do SUS, a nossa necessidade, a nossa idas e vinda para os hospitais para levar os filhos. Quando foi na década de 90, veio o nosso SUS, que ele é meio capenga, mas ainda ajuda muito a gente, muito.
com todas as barreiras, no meu caso mesmo, né? Eu tenho problema sério de coração e que me sustenta é o SUS. É lá que eu me trato. Porque o plano de saúde caríssimo, não tinha como pagar. Então, viva o SUS. É isso que a gente tem que lutar por ele, sempre lutando pelo SUS, se a gente quer uma população, né, melhor, com mais sentido para a vida. Agora, Carlos Henrique, parabéns para você também, por tudo que você falou. Agora, tudo, quando Paulo fala numa associação, 1900 veio a lei, né? 8.080, 8.142, 81. Em 82, eu consegui registrar a Associação de Parentes e Amigos do Complexo Juliano Moreira, que foi a Pacojum. Mas, para você formar uma associação, ela é cara. O registro é caro, você tem que ter o contador, é um aparato. Nós conseguimos. Aí, em 1993, quando eu participei do primeiro Conselho Distrital de Saúde, porque o Rio de Janeiro ainda tem o Conselho Distrital. É Minas Gerais que tem Conselho Distrital, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que são estados muito grandes. E ali começou a nossa luta dentro do Conselho, mas nós tínhamos voz. No caso, eu era como familiar e tinha as associações de moradores. E foi através dos conselhos que nós conseguimos o passe livre para poder conseguir tudo isso que nós hoje em dia temos, não muito assim que a gente queria melhor, mas através dos conselhos, das votações, que hoje em dia, como falou, os conselhos é cooptado, só entra quem eles querem. Quer dizer, uma associação, no caso do Carlos Henrique, ele não tem CNPJ, então ele não pode ser um conselheiro de fato de direito. Ele é uma pessoa participante do conselho, que tem que fazer parceria com o conselheiro lá para poder votar nas nossas propostas de saúde mental. Então, a gente tem que estar junto e lutar. Agora, o Conselho Nacional diz que não precisa ter CNPJ para dentro dos conselhos. A gente, o coletivo de participação, nós já tivemos essa discussão e disseram que não precisa. Mas quando você vai para se inscrever, a associação não tem CNPJ, não pode participar. Agora, eu quero saber, o profissional de saúde que representa um CAPS, o CAPS tem que ter também CNPJ, porque também não pode participar. Agora, será que todos têm CNPJ? Será? Ou aquele jeitinho brasileiro, jeitinho do carioca? Ah, não, ele é legal, ele é um profissional legal, vai contribuir. Mas eu acho que legal, quem vai contribuir é aquele que está sofrendo na ponta, que é o usuário, que precisa estar ali enfrentando e não tem medo de enfrentar, porque o profissional, às vezes, muitas vezes, dentro do conselho, ele não pode falar o que ele quer, porque ele vai ser, né, lá o chefe dele vai chamar atenção. E o usuário e o familiar, que está representando ali o controle social, ele pode falar à vontade aquilo que nós precisamos e nós queremos. Então, é isso. Quer dizer, o nosso SUS vem desde a década de 90, o controle social, e hoje em dia, cada dia é mais difícil para você conseguir pessoas para lutar no controle social. As pessoas estão desistindo. Aí fala assim, quanto que eu vou ganhar para lutar? A primeira coisa que se fala, quanto vou ganhar? A gente não ganha, a gente ganha o quê? A nossa luta, é isso que nós queremos, e muita gente não quer. Então, eu acho que foi assim, Frente Stamira, ela está à frente de tudo. Muito legal, eu acho que é isso aí. Um pouquinho de cada coisa que nós ouvimos, a gente tem que guardar e dar Gabriel Delgado, que conseguiu formar a Frente Stamira, os nossos amigos aqui, a gente na pandemia,
Eu acho que não fosse a Frente Stamira, estava todo mundo doido. Porque ele ficou preso, mas a Frente Stamira nos segurou através das lives, não é isso? Parabéns aí. Temos que nos parabenizar assim mesmo, porque nós estamos na luta do SUS e do controle social. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Iracema, muito querida. Não só falar para a Cláudia, o deputado que ela não sabia, o Sarafini, que está lutando, que é na frente parlamentar do Estado. Tá legal? Obrigada, Iracema. Cláudia, palavra sua. Comentário rápido, enfim, escutei aqui que vocês vão fazer um curso sobre conselheiros, né, de saúde, genial, acho inovador, importante, que bom que isso vai acontecer. Também sou favorável do Carlos Henrique dar uma aula nesse curso, já vou manifestar aqui meu apoio a essa ideia. E aí, só para poder compartilhar essa novidade, talvez, mas no ano passado, finalzinho do ano passado, foi eleita a nova presidência do Conselho Nacional de Saúde. Quem foi eleita presidente do Conselho Nacional de Saúde foi a Fernanda Magano. A Fernanda Magano é uma militante da luta antimanicomial. Então, hoje a gente tem como presidente do Conselho Nacional de Saúde um militante da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, que eu acho que é uma boa notícia, e quem sabe, estou aqui já achando trabalho para os outros, né? Mas quem sabe possa ser convocado, enfim, trabalhar junto com vocês, participar desse curso, que eu acho fantástico e super necessário. Então, parabenizar aí todos vocês pela organização, agradecer ao Carlos também pela fala dele, que aprendi muito. Abimael. Olá, eu vou passar só para agradecer. Cláudia, que lindeza, hein? Disponibilize esse material para a gente, para que a gente possa multiplicar isso, né? Assim, na Frente Stamira, com os nossos estagiários, com as pessoas dos serviços, para que, segundo o Paulo falou, eles aprendam um pouquinho, pelo menos. Dessa forma resumida, eu acho que eles talvez não tenham preguiça de ler, né? Acho eu. Então, assim, parabenizar você imensamente, que lindeza, que lindeza. E dizer para a Iracema o seguinte, você sempre teve problema de coração, viu? Coração grande que você teve, a vida inteira. Nós somos amigos há trocentos anos, sei que esse coração aí nunca parou, né? Nunca parou, não, sempre foi muito acelerado, né? Agora é que dá... Então, assim, dizer para você que você é uma lindeza, né? Que você, esse coração, estaremos com ele muitos e muitos anos ainda. Carlos Henrique, eu sou seu fã, você sabe disso, né? Então, assim, é uma lindeza nossa, a gente está sempre junto, né? As palavras do Paulo também foram muito bacanas, e agradecer imensamente também Andressa e Ana Clara, que deram assim, um brilhantismo a essa roda, né? São as nossas extensionistas, então, assim, todo parabéns para vocês, em público aqui, dizer que foram maravilhosas, tá bom? É isso, esse recado que eu queria dar. Um grande beijo para todos nós. Eu sou 1000% SUS, trabalhador do SUS sempre, usuário do SUS, e é isso. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Abimael, você é extremamente querido. A gente tem ainda mais alguns minutinhos. Alguém? Alguma coisa? Sim. Diante do pedido de disponibilizar a apresentação, sem problema algum. Agora, só do meu lado de professora, deixa eu colocar as referências bibliográficas, assim, porque tem ali, é baseado no site, enfim, para poder isso, todo mundo também poder ver o original. Eu faço isso, mando para a Andressa, pode ser, Andressa? E aí fiquem à vontade para distribuir o material, tá bom? Perfeito. Você envia pelo mesmo e-mail, e aí a gente pode enviar nos grupos. Coloquei também no chat as redes sociais da Frente Stamira. Tem o canal do YouTube, que a gente disponibiliza as rodas, aos poucos, de acordo com o que dá. Mas lá já tem mais de 70, todo mundo pode acessar, rever o que quiser. Acho que já está disponível. O Instagram também, que a gente sempre está divulgando as rodas, avisando quando vai acontecer, quando sai vídeo no YouTube. Vocês podem falar com a gente por lá. Então, sugestão de roda,
essa roda em específico a gente não tem uma música, como a gente sempre encerra com uma música, não conseguimos passar numa música. Se alguém tiver ideia de uma música, eu coloco agora. Mas é isso, também pode mandar lá no Instagram. Carlos Henrique pode falar. Deixa eu perguntar aqui. Cláudia, você é terapeuta ocupacional? Sim, sou terapeuta ocupacional, filósofa de formação. Aí agora sou professora lá da USP, de terapia ocupacional. Bem-vindo, bem-vindo. Também sou, viu? Que maravilha, colega. Minha colega. Eu gostaria de agradecer esse carinho todo de vocês aí comigo, mas a gente não pode esquecer também das pessoas que fazem parte, né, da nossa melhora, fazem parte do nosso cotidiano aqui toda semana. O doutor Pedro Gabriel, o doutor e professor Eduardo Mourão Vasconcelos, o Paulo Amarante, o Edivaldo Nabuco, Dona Iracema Polidoro, com esse carinho todo que ela tem comigo, Dona Yolanda Machado, seu Edivaldo Nabuco, Dona Sueli Benante, é uma querida amiga, esse querido amigo Abimael, a Dona Lisete, Leandro, ao Leandro, ao doutor Júlio, que foi meu psiquiatra, ele se aposentou, ao doutor Castilho, que se aposentou também, a dona Verônica, a dona Renata, que fazem parte do CAPES, a doutora Regina Rangel também, que é minha psicóloga. E, assim, o carinho que eu tenho por vocês não têm, não imaginam. Eu nunca imaginei na vida encontrar vocês do jeito que eu conheço vocês. O carinho que vocês passam para mim, e isso me dá uma responsabilidade muito maior do que quando eu cheguei, quando eu conheci vocês. Muito obrigado, gente.